Boa noite, irmãos. Paz e graça. Dá um frio na barriga, né? Perna treme. Eu tô no time do irmão Josivaldo, igual na semana passada, né? Perna tremendo. Quando a gente tem um pastor tão qualificado como o pastor Marcelo e que Deus lhe traga novamente saúde, pastor, sei que você infelizmente não pôde vir por questões de saúde. E quando a gente tem outros irmãos que cumprem tão bem essa função de trazer a palavra do Senhor, a responsabilidade é grande, né? Porque a gente não quer desapontar primeiramente a Deus e, em segundo lugar, os irmãos, né? Porque é uma responsabilidade trazer a palavra do Senhor para vocês. Então dá um medinho, dá um nervoso, mas eu fiquei muito feliz e muito honrado com o convite do pastor. E eu espero poder trazer para vocês um pouco do amor de Deus, mas não só do amor de Deus, mas da justiça de Deus. Falar não só do amor, mas da justiça, porque o seu amor é intrinsecamente alinhado com a sua justiça. E é sobre isso que eu espero que eu possa ser usado por Deus na noite de hoje para trazer um pouquinho para vocês. E eu espero que Deus me utilize. E por isso, antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças, gostaria de fazer uma oração. E aí, na sequência, a gente começa este estudo. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para lhe agradecer pelo culto que foi realizado até então, lhe agradecer pelos louvores, lhe agradecer pelo grupo de louvor que esteve aqui à frente, lhe agradecer pelo irmão Vitor que fez a direção do culto até então, lhe agradecer pelos irmãos que estão aqui presentes e por aqueles que estão acompanhando por meio da transmissão. E eu lhe imploro, Senhor, para que o Senhor me abençoe na noite de hoje, que eu seja o veículo do Senhor para trazer a Tua mensagem, Senhor. Que seja sempre para a Tua honra e a Tua glória, e de mais ninguém. Não queremos exaltar o homem, não queremos exaltar o ser humano, queremos exaltar apenas a Ti. E eu lhe imploro, Senhor, para que a mensagem da noite de hoje seja uma mensagem cristocêntrica e que seja de Tua aprovação, Senhor. Eu lhe imploro para que o Senhor utilize meus lábios para trazer a Tua mensagem e que o Senhor possa tocar no coração de cada um aqui presente e também no meu coração, Senhor. Que a mensagem que será trazida pelo Senhor na noite de hoje seja uma mensagem que possa edificar a todos aqui presentes, aqueles que estão acompanhando pela transmissão, e também possa edificar e que seja internalizada também em meu coração. Em primeiro lugar, em meu coração, pois a Tua mensagem também deve tocar ao meu coração, Senhor. E eu lhe imploro pelas Tuas bênçãos, e assim eu oro, pedindo e agradecendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, irmãos, a gente inicialmente fez a leitura do Salmo 89, né? E do Salmo 145, e por que o irmão Vitor fez a leitura desses dois salmos? Porque eles falam justamente tanto do amor quanto da justiça de Deus. Mas por que esse tema do amor ser tão intimamente ligado com a justiça de Deus é algo tão relevante? É muito comum a gente ouvir por aí, né, não só em igrejas, mas de muitas pessoas aí do mundo, que Deus é amor. Bom, quando a gente escuta que Deus é amor, eu já posso dizer uma coisa. Essas pessoas estão falando a verdade. Deus é amor. Deus é amor. Deus não está amor. Deus não nos ama de vez em quando e para de nos amar. Não, Deus nos ama a todo momento. Deus nos ama sempre. Por isso que Deus é amor. E é um amor tão forte, tão inexplicável, que nós não conseguimos, sinceramente, compreender. Eu, com os meus olhos humanos e falhos, eu não consigo compreender. Até porque Deus entregou seu Filho por nós. Eu não sou pai, eu espero um dia ser, mas as irmãs que são mães e os irmãos que são pais, eu acho que eles podem falar muito melhor do que eu o amor que se tem por um filho. Se eu fosse perguntar, por exemplo, a irmã Fernanda, se ela preferisse ver um mal acontecer com a Bruninha ou ela perder um braço, acho que ela falaria, eu perco o braço. Não desejo isso, irmã Fernanda, pelo amor de Deus. É só um exemplo, por favor.
Eu quero muito o seu bem e da Bruninha também. Mas eu tenho certeza que as mães têm isso arraigado em si, né? A irmã Neuza com a Duda, eu tenho certeza também. Irmã Neuza, você prefere perder o teu pé ou que aconteça algum mal à Duda? Eu tenho certeza que vai falar, não, tira o pé, pode arrancar. Eu vivo sem o pé. Também não te desejo mal algum, nem a você, Duda. E veja, se nós temos essa relação de tamanho amor, de pai e filho, mãe e filho, Deus entregou o seu próprio filho por nós. Isso faz com que o seu amor seja totalmente inexplicável. Eu não consigo entender. Deus, por nós, entregou o seu filho. É que Deus é amor, Deus não é egoísta. É isso que faz tão inexplicável o amor de Deus, e tão grande, e tão perfeito, e tão maravilhoso. Porque é um amor que nós não conseguimos compreender com nossos olhos humanos e falhos, nossos olhos pecadores, imperfeitos. A gente não consegue compreender por isso, porque o amor de Deus está muito acima de tudo isso. E é por meio de Cristo que Deus evidencia todo o seu amor para conosco. Primeiramente, eu até dei o exemplo de mães, né? Em Isaías 49, no versículo 15, quem quiser abrir, fique à vontade, é dito que o amor de Deus por nós é maior do que o amor de uma mãe por um filho. Permitam-me fazer a leitura. No livro de Isaías 49, 15, diz: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta que é um amor tão grande da mãe para um filho, que é muito difícil que ela se esqueça do seu filho. Claro que existem mães que acabam tendo essa atitude de abandono de filho, mas, via de regra, é um amor tão grande, tão forte, que isso não acontece. Então, já temos um exemplo tão grande de amor, mas Deus continua. Mas, ainda que esta mulher, se esquecesse dele, de seu filho, contudo eu, Deus, não me esquecerei de ti. Ou seja, o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe por seu filho. E é tão grande que ele entrega seu filho por nós. Então veja a grandeza do amor de Deus, o amor que ele tem por nós. É algo inimaginável. E esse amor, ele é representado justamente, ele é materializado e é visto aos nossos olhos justamente pela entrega de seu filho por nós. E aí, João 3,16, eu acho que quase todos aqui sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso também é visto em Romanos, capítulo 5, no verso 8. Mas Deus prova o seu amor, ele demonstra seu amor por nós. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso mostra que Deus nos ama de uma maneira inexplicável, tão grandiosa, que é realmente emocionante. Você pensar, Deus me ama dessa forma. Só que se Deus é amor, e esse amor é tão, tão, tão grande, tão intenso, tão forte, tão maravilhoso, por que que Deus simplesmente não salva a todos? Por que que não existe uma salvação automática? A gente já nasce salvo. A gente só vai passar aqui por esse mundo, já vamos para o céu e acabou. Bom, em primeiro lugar, porque Deus nos ama e Deus ama a todos, mas infelizmente nem todo mundo deseja o amor de Deus. Então, nós não podemos obrigar as pessoas a aceitar o amor de Deus e amar a Deus de volta. Deus ama a todos de maneira incondicional. Incondicional mesmo. Deus não impõe qualquer condição para nos amar. Mas o amor tem que ser aceito. Eu tenho que me dobrar diante de Deus e o Senhor me ama.
E eu sou grato pelo teu amor e eu te amo, meu Deus. Infelizmente, nem todos estão dispostos a amar e ser amados. E já por isso nós temos uma primeira evidência de por que nem todos são salvos. Porque a salvação vem por meio do amor e da graça de Deus. Só que eu tenho que aceitar ser amado, eu tenho que querer ser amado. É um desejo que tem que estar em mim. E nem todos querem. Então essa é a primeira razão. Eu sou salvo se eu quiser ser salvo. Deus salva a todos que querem ser salvos. Deus permite que todos sejam salvos. Basta que eu queira ser salvo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é por uma questão justamente de justiça. Se Deus desse uma salvação automática até para quem não quer ser salvo, qual seria a justiça? Deus não estaria agindo de maneira justa. Porque Deus não é apenas amor. Deus é amor e isso é maravilhoso. Mas Deus é justiça. Em que sentido? Se você não quer ser amado, Deus respeita a sua decisão, mas diz, você vai arcar com as suas consequências. Justamente aí que está a justiça. Eu não vou ser salvo se eu não quero. Deus é justiça. E eu posso verificar nitidamente que Deus não é só amor, é também justiça, por meio da leitura do Salmo número 11, o verso número 7. Se quiserem abrir, eu dou uns segundinhos para que todos abram. Assim diz o Salmo número 11, verso 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Ou seja, Deus é justo, Deus nos ama, mas Ele também ama a justiça, e é por isso que sua face se volta para os retos, permitindo que os retos que escolheram a salvação sejam salvos. Isso também está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Também vou dar mais alguns segundinhos para quem quiser ler junto comigo. Em Deuteronômio 32, 4, é dito: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Então vejam que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E justamente por Deus ser justiça, por Deus ser justo, que Ele nos trata justamente de acordo com aquilo que nós escolhemos. Você escolhe ser salvo, você será salvo. Você escolhe não ser salvo, ou você escolhe estar em cima do muro, que também não é a salvação, e você não vai ser salvo. Porque Deus também respeita o livre-arbítrio que existe em nós. É justamente por isso que Deus não dá uma salvação automática para todos, embora Ele ame a todos. E seu amor atinge a todos que querem ser amados. E a sua justiça fica ainda mais evidente quando nós percebemos que Deus sempre, e eu disse sempre, nos avisa das oportunidades que Ele nos dá de sermos amados e sermos salvos. Deus nos dá a escolha e nos dá a oportunidade. Deus não age de maneira sorrateira, dizendo, aquele eu vou salvar, aquele não, e ele nem vai saber o que aconteceu. Não, Deus é justo. Deus olha por nós e nos dá a oportunidade. E Deus age às claras. Deus coloca uma iluminação extremamente forte naquilo que Ele deseja revelar, para que tenhamos total ciência da justiça de Deus. E isso é visto em diversas passagens da Bíblia. Deus sempre dá a oportunidade da gente se arrepender
e escolher o amor de Deus e a salvação. E isso começa já em Gênesis. E meus alunos de escola bíblica já estão dando risada, porque eu já usei esse exemplo na aula, né? Em Gênesis, se nós formos para o capítulo 3, depois que Adão e Eva comem do fruto da árvore que Deus proibiu que se comesse o fruto, no versículo 9, Deus procura por Adão e pergunta: onde estás? E nesse momento, Adão, envergonhado, porque ele viu que estava nu após comer do fruto, se esconde, por isso Deus procura por ele, e ele diz: eu comi do fruto, eu me encontrei nu, e por isso eu percebi que estava nu e me envergonhei. E aí Deus pergunta novamente: comeste tu da árvore de que eu ordenei que não comesses? Aí é o versículo 11 do capítulo 3 de Gênesis. Neste momento, Deus está dando nitidamente a oportunidade para Adão. Ele pergunta: onde você está? E Adão fala: me escondi, vi que estava nu e me escondi. E aí Deus dá uma segunda oportunidade: você comeu do fruto? Era o momento de Adão falar: meu Deus, eu pequei contra ti, me perdoa. E Adão faz o quê? Ele joga fora a oportunidade que Deus lhe deu. Primeiro desobedece e depois joga fora a oportunidade. Além dele não pedir perdão, reconhecer o seu pecado, pior, ele quase que joga a culpa em Deus. Ele fala: isso foi a mulher que tu me destes. Ela me enganou. Ela me deu e eu comi. Quase joga a culpa em Deus. Aí você percebe que, ao invés dele tomar para si, falar pequei, não, ele tenta repassar a responsabilidade. Não fui eu não, né? Aí Deus fala: tá bom, te dei a oportunidade, terminamos por aqui. Mulher, e você? Por que você fez isso? Né? Isso está no versículo 13 do capítulo 3. Por que fizeste isto? Aí era o momento de Eva ter a oportunidade de falar: pequei. Eu não só pequei, como eu induzi meu marido a pecar. O que ela faz? Também repassa a responsabilidade. Não, foi a serpente. A serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. Também no versículo 13. Aí a gente percebe: Adão teve a oportunidade, Eva teve a oportunidade. Ambos tiveram a chance de se redimir, pedir perdão e voltar a ter comunhão com Deus. Mas tiveram a chance e perderam. Quase que desdenharam. O medo falou mais alto. Ao invés de tomar para si a responsabilidade, jogou a culpa no outro. Querem outro exemplo? Sodoma e Gomorra. Deus alertou Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, porque via muitos pecados sendo cometidos naquela região. E Abraão tenta interceder. Abraão diz: meu Deus, se encontrares um justo ali, destruirás a cidade. E Deus diz: se tiver um justo ali, vou interceder. Isso a gente vê em Gênesis, capítulo 18, dos versículos 20 até 33. E de fato Deus intercede. Manda 2 anjos para Sodoma e Gomorra, que se encontram com Ló, e os anjos retiram Ló da cidade, Ló e sua família da cidade. E ali tinha oportunidade. Saia dessa vida pecaminosa que está sendo vivida em Sodoma e Gomorra, volte ao caminho reto de Deus. A oportunidade foi dada. Ló aproveitou a oportunidade, saiu de lá com sua família. A esposa de Ló, avisada, não aproveitou a oportunidade. Olhou para trás, quase que pesarosa, como se estivesse já com saudades, e foi transformada em uma estátua de sal. Que é Gênesis 19, dos versículos 1 a 25. Dos versículos 1 a 25 a gente vê os anjos retirando Ló da cidade, no versículo 26.
a gente vê justamente a esposa de Ló sendo transformada em estátua de sal. Mais uma vez, a chance foi dada. Mais uma vez, a chance foi perdida. Mais uma vez, a Bíblia nos traz mais um exemplo. Noé. Deus trouxe a Noé a notícia: vou inundar, alagar, trazer o dilúvio para este mundo. E eu vou exterminar todas as criaturas. Mas você, Noé, eu encontro justiça, eu vejo que você está no caminho do Senhor. Então, vou poupar a ti e a tua família. Vocês andam no caminho do Senhor. O que você precisa fazer? Construa uma arca. Deu as dimensões da arca. Disse para passar betume. Fez tudo, deu todas as diretrizes. Noé estava avisado. E Deus vai mais além. Ele diz que depois que a arca estivesse construída, iam demorar 7 dias para se iniciar as chuvas. Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 4. O chamado de Noé nos versículos 1 a 3 e esse aviso no versículo 4. 7 dias para se iniciarem as chuvas. Noé vai, constrói a arca, faz exatamente como Deus mandou. Entram os animais em casais de acordo como Deus havia ordenado. Entra Noé e sua família e passam-se 7 dias para que então começasse a chuva. Por que 7 dias? Por que ao fechar a porta da arca não começou a chover de imediato, não começou o dilúvio de maneira imediata? Mais uma vez, Deus dando a oportunidade para que as pessoas fossem bater na porta da arca. Noé, eu acredito, eu me arrependo. Deus, por favor, abra a porta para mim. Isso aconteceu? Não. Eu imagino Noé naquela época. Até então, até o tempo de Noé, ainda nunca havia chovido na terra. Aí imagina, chega Noé, constrói uma arca, as pessoas olham e falam: ué, ele está construindo um barco gigante aqui, não tem água perto. Por que ele é louco, ele pirou? Aí vão perguntar: por que você está construindo? Porque Deus mandou eu construir, porque ele disse que vai chover. As pessoas: o que é chuva? Não chovia, não se sabia o que era chuva. Não, vai cair água dos céus. Quê? Da onde ele tirou isso? Que maluquice essa, vai cair água do céu? No máximo sai vapor de água da terra. Cair água do céu. Ele pirou de vez. Construindo o barco numa região seca. Não chove, está dizendo que vai chover, vai cair água do céu. Louco, maluco. Imagina as pessoas da região deviam ficar tirando sarro. E ó o maluco lá construindo barco no seco. Aí entram 7 dias. Era o momento das pessoas poderem se arrepender. Ninguém faz. Continuam tirando sarro. Olha lá o louco dentro do barco, com um monte de animal. Aí vem e chove. Deus deu a oportunidade. Mais uma vez, a chance foi dada. A chance sempre é dada. Depois disso, começa a chuva, nós temos o dilúvio, 40 dias e 40 noites, e depois que cessa a chuva, há o baixar das águas, e aí nós sabemos, Noé sai com sua família, ele e sua família foram salvos. Por quê? Porque eles se dobraram. Eles confiaram em Deus. Isso é evidência da justiça de Deus. Deus nos ama e sempre avisa o que se tem nas pretensões de Deus. Inclusive, Deus avisa que ele vai avisar. Se nós formos para o livro de Amós, capítulo 3, para a leitura do versículo 7, a gente percebe que Deus está avisando que ele sempre vai avisar quando algo vai acontecer. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz
o seguinte, a palavra do Senhor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Abraão foi avisado, Noé foi avisado, a oportunidade foi dada a Adão e a Eva. Deus nos avisa. Deus é misericordioso. Ele nos ama de tal maneira que antes de qualquer coisa acontecer, ele diz: vai acontecer. Acredite no que eu estou te dizendo. E acontece. Atualmente, nós estamos com mais uma oportunidade. Nós temos mais uma chance para a salvação. E Deus avisou o maior dos profetas, que é profeta, sacerdote, rei, Deus, Cristo nos avisou. Em Mateus, capítulo 24, essa leitura é um pouquinho mais extensa, eu vou ler dos versículos 37 até 42, e eu vou esperar mais alguns minutinhos para que possam abrir suas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo 24, vamos iniciar pelo versículo 37. E se inicia já com um aviso. E como foi nos dias de Noé? Ou seja, Noé foi avisado, as pessoas tiveram oportunidade e preferiram seguir suas vidas de maneira normal. E aqui o aviso é claro: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Estamos sendo avisados diariamente por Deus que Cristo há de voltar. E nós temos a chance, nós temos a oportunidade de nos quebrantarmos, de nos dobrarmos, reconhecermos os nossos pecados, porque Deus é amor, mas Deus é justo, e sua justiça é tamanha que ele nos avisa. Nós temos que ter o reconhecimento de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Por quê? Porque é a Cristo a nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E percebam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tira o pecado daqueles que são escolhidos. Não tira o pecado de uma ou outra pessoa. Tira o pecado do mundo. Basta que você queira ser amado. Basta que você queira que Deus lhe tire os pecados. É por isso que você tem que confessar os seus pecados, pedir perdão, para que as suas transgressões sejam perdoadas. A oportunidade está nos sendo dada, assim como foi no tempo de Noé. Ah, mas é um problema, por acaso, comer, casar-se, estudar, trabalhar? Não, nada disso é problema. Nunca foi. Senão, o que faríamos da nossa vida, né? Se a gente não pudesse trabalhar, estudar, casar. Nós podemos fazer tudo isso. O que nós não podemos fazer é esquecer do amor de Deus. Nós temos que ter a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, como único e suficiente Salvador a Cristo. E a chance está nos sendo dada. Então vamos aproveitar essa chance. Este é o momento. Porque Deus vai
trazer seu filho novamente para cá. Antes de eu encerrar, já estou nas conclusões, inclusive, vou fazer um comentário curioso. Acho que tem uns 2 meses, mais ou menos, que eu tive um pesadelo. Minha esposa sabe, eu comentei com ela. Não sei quem assistiu já aqui o filme Deixados para Trás. Quem já assistiu? Quase todos. Eu tive um pesadelo de que minha esposa tinha sido arrebatada, minha sogra, os irmãos da igreja, e eu fiquei. E foi uma sensação horrorosa. Aí eu comentei isso com minha esposa, comecei a chorar. E aí a gente percebe quão ruim, para quem tem conhecimento, principalmente, quem não tem conhecimento vai ser uma catástrofe, de repente começa a desaparecer gente. Mas para quem tem conhecimento e não aproveita a oportunidade, imagina o desespero, a angústia. Nós temos conhecimento da palavra do Senhor, de repente a gente fica. Eita, coisa horrorosa. A gente viu nossos irmãos subindo, a gente ficou. E a gente fala, nossa, eu fui um religioso. Eu fui um conhecedor. Porque tem muita gente que conhece a palavra de Deus de maneira intelectual e não pratica. Imagina, eu no meu caso vejo minha esposa subindo aos céus e eu ficando, que desespero, perdi a chance. Imaginem se vocês, nessa situação, de entes queridos que são cristãos, aspas, desaparecendo e vocês ficando. Que angustiante. Não vamos perder essa oportunidade. Se Cristo voltar hoje, vamos aproveitar a chance para que sejamos arrebatados e que estejamos com Ele na glória. Então, a mensagem final é: o amor de Deus é maravilhoso, mas Deus é justiça. Não vamos deixar passar essa oportunidade. Assim como antepassados nossos perderam essa oportunidade, não vamos perder essa oportunidade também. Vamos agarrá-la, vamos nos abraçar a ela, vamos amar a Deus com todas as forças em primeiro lugar, para que sejamos arrebatados, ou se a morte vier nos chamar antes, que a gente esteja na glória com Cristo, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. E é isso, irmãos. Gostaria de pedir a todos que abaixem suas cabeças, por gentileza. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti para lhe agradecer, Senhor. Lhe agradecer por este momento de reflexão da Tua palavra, Senhor. Que estejamos com a nossa fé sempre firme na rocha, Senhor, e que a gente não perca a oportunidade da salvação. O Senhor é justo e nos diz tudo aquilo que o Senhor pretende, Senhor. E o Senhor nos ama. E temos o desejo de sermos amados pelo Senhor e de amar a Ti. Que estejamos com o nosso coração sempre voltado ao Senhor em primeiro lugar, Senhor. Toque no meu coração, toque no coração de todos aqui presentes e daqueles que estão acompanhando por meio da transmissão, Senhor. E se tiver alguém que ainda não se dobrou diante de Ti, que o Senhor toque no coração dessa pessoa e ela possa se voltar a Cristo, Senhor. Imploramos pelo Teu favor, imploramos pelo Teu amor, imploramos pela Tua graça e agradecemos, pois o Senhor é amoroso e justo para conosco. Imploramos para que a vinda de Cristo seja o quanto antes e que possamos estar contigo na glória, Senhor. Imploramos pelas Tuas bênçãos e assim nós oramos, ó Pai, pedindo e agradecendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agradeço aos irmãos e chamo aqui à frente o Vitor para fazer a finalização do culto.